Shalom, igreja, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Gotas de Orvalho. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra para a sua edificação que te trará um discernimento acerca da vontade de Deus para a sua vida e da sua posição diante de Deus, da sua postura diante de Deus. Amém? O texto em específico se encontra em Lucas, capítulo 18 e o verso 9, texto conhecido. Você o conhece como a parábola do fariseu e do publicano. Vamos lá, rapidinho? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo de maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Pois jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador eu sou. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Esse texto é emblemático e é muito oportuno, nunca deixou de ser oportuno. Aliás, desde Caim e Abel, nós vemos este mesmo padrão se repetindo na história da humanidade. O homem tentando se justificar diante de Deus pelas obras da lei, sabendo que as obras da lei não foi dada para que a lei não foi dada para justificar o homem, mas para apontá-lo para quem o justificaria, que é Cristo, o próprio Filho de Deus. Nós vemos esse emblemático texto se repetir, este padrão se repetindo em todas as gerações na humanidade. E nós vemos aqui a natureza de Caim e a natureza de Abel. Uma vem oferecer os seus méritos pessoais a Deus, buscando ser justificado por méritos. Eu não roubo, eu não minto, eu dou dízimos, eu faço isso conforme está escrito na lei. E aquele homem se exalta, aos olhos do público, aquele homem é o homem de Deus. Mas em contrapartida nós vemos ali um outro, o chamado publicano, que tendo consciência da sua vida, ele nem coragem tem de levantar os olhos ao céu e bate no seu peito reconhecendo a sua situação de miserabilidade, a sua situação pecaminosa. E o texto é em específico em dizer, isso é muito claro, não tem como fazer, contornar esta situação para tentar criar um outro significado. O texto é muito claro. Jesus disse que aquele homem que se humilhou, que reconheceu a sua pecaminosidade, este foi aceito. A oração deste foi aceita. E este saiu justificado. Então fica aqui um conselho para a sua vida. Quando você seja crente ou não, mas tiver consciência, um peso na consciência, que algo não está certo na sua vida, não tente arrumar a situação através de um espírito religioso, com jejuns, com obras de caridade. Não, vá até o Senhor Jesus e coloque sobre a cruz uma falha, um pecado, uma transgressão, um dolo, qualquer coisa que você tenha praticado que está pesando sobre a sua consciência. Essa é a natureza de Cristo. Mas a natureza contrária à de Cristo é a natureza religiosa que busca se justificar. Quem se justifica nunca se arrependeu. Então fica para a sua vida, não tente se justificar diante de Deus. Deus, eu fiz isso, mas o Senhor sabe isso, aquilo. Deus, Ele sabe de todas as circunstâncias, Ele sonda os corações dos homens e Ele vai retribuir conforme a intenção do coração também. Então,
Não tente se justificar. Exponha-se à luz de Deus, à glória de Deus. Exponha-se na cruz. Humilhe-se e você será exaltado, será justificado. O contrário também é verdadeiro. Se você busca preservar uma reputação, busca preservar uma imagem diante dos homens, e isso cria até uma barreira que você não consegue nem se achegar a Deus, e você fica se justificando, protelando, empurrando, tentando manter uma imagem que não é real, você não está justificado diante de Deus, e ainda a sua consciência contém registros, porque pecado apagado, pecado confessado é pecado perdoado. É limpo da sua fatura, é limpo da sua conta. Agora, se você mantém tentando provar que você é bom o suficiente e que não precisa disso, que não precisa do perdão de Deus, então, meu querido, você está muito perdido. Eu quero que você fique com essa palavra abençoada: síndrome de Caim ou natureza de Abel. Você escolhe. Amém? A obediência é um pré-requisito para aqueles que são de Cristo. Pela fé nós somos justificados, mas pela obediência permanecermos nessa posição de justificados. Louvado seja o nome do Senhor. Se inscreva no canal Gota de Orvalho aí, ative as notificações para que você receba aí os vídeos que estaremos postando, as pequenas porções para a edificação diária da sua vida. Amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe.